Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Provérbios capítulo 30, verso 5. Muito bom dia, que Deus o abençoe nessa manhã. Uma alegria mais uma manhã, podermos estarmos com vida, podermos ver o brilho do sol, começarmos aqui as nossas atividades. E como os pássaros, a sua primeira ação é se voltar para Deus em adoração, nós também aqui nos voltamos para o nosso Criador. Queremos clamar por Ele, pedir a bênção dEle no decorrer desse dia, para que esteja ao nosso lado, abençoando a nossa vida, a nossa família, as nossas atividades. Estamos estudando a segunda epístola do apóstolo Paulo aos irmãos ali da igreja de Coríntios, e quero convidar você então nesse momento a abrir a sua Bíblia no capítulo 7, no verso 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. O convite do apóstolo Paulo aqui para a igreja de Coríntios era para que eles não estagnassem na sua caminhada cristã. Eles não podiam permanecer no primeiro amor. Há quantas pessoas que aceitam a Jesus Cristo e acabam estagnando no primeiro amor, não se desenvolvem espiritualmente, não há um aperfeiçoamento, e é a palavra-chave aqui do capítulo 7, verso 1, aperfeiçoamento. Há uma necessidade a cada dia de buscarmos crescer em Cristo, há uma necessidade de amarmos mais a pessoa do Senhor, uma necessidade de buscarmos mais a palavra de Deus. Consequentemente, nos submeteremos ao poder do Espírito Santo e alcançaremos o patamar que Deus sonha para todos os filhos que Ele recebe como Senhor da sua vida. Essa palavra, aperfeiçoamento, ela vem de origem grega, significa propriamente por fim a um fim, terminar, completar. É a ideia de que é necessário concluir, completar uma obra. E o que o apóstolo Paulo estava falando, vocês não podem permanecer pelo meio do caminho, é necessário concluir, se submeter ao poder do Espírito Santo para que ele culmine a obra que iniciou na vida de vocês. Jesus Cristo um dia falou também à igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Apocalipse capítulo 2, o verso 4 ao verso 5. São as mesmas orientações que Jesus deu aqui à igreja de Éfeso. Jesus agora estava usando o apóstolo Paulo para que ele pudesse falar à igreja de Coríntios. E creio que nessa manhã também Deus está falando conosco. Nós não podemos estagnar na nossa caminhada cristã. É necessário crescer. Crescer na produção dos frutos do Espírito. E nós sabemos, se não permanecermos em Jesus Cristo, jamais teremos condições de produzirmos os frutos necessários. É necessário nos submeter ao poder do Espírito Santo para que Ele, trabalhando no nosso coração, na nossa vida, nós consigamos produzir os frutos que são resultados de uma conexão com o poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, embora um dia no passado tenha sido uma ameaça para muitas pessoas, mas ele se torna o apóstolo do amor. Ele amava a igreja de Coríntios. Eram pessoas que eram resultado do seu próprio esforço físico e espiritual. Portanto, as suas orientações eram para que aqueles irmãos pudessem crescer, houvesse desenvolvimento espiritual. Tomando conhecimento da necessidade dos irmãos, logo ele procurava orientá-los, ensiná-los, escrever uma carta para que eles pudessem ter orientações nas mãos de como é que eles deveriam proceder. A visita de Tito e o tempo que ele permaneceu ali na igreja de Coríntios deu base suficiente para que o apóstolo Paulo pudesse receber depois Tito e escrever então agora uma carta aos irmãos orientando a maneira como eles deveriam proceder para que pudesse no seu crescimento espiritual gradativamente agradar a pessoa do nosso Salvador Jesus. E aí, como resultado dessa visita de Tito à igreja de Corinto e ter depois se encontrado com o apóstolo Paulo, que dá base para que Paulo pudesse escrever a sua segunda epístola aos irmãos ali da igreja de Coríntios. Apesar do seu amor intenso por aquela igreja, em querer vê-los a cada dia crescer no patamar da santificação, viver um dia
viver a cada dia melhor do que eles tinham vivido, as palavras do apóstolo Paulo no capítulo 7, verso 8: porquanto, ainda que vos tenha contristados com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. As palavras sinceras do apóstolo Paulo aos irmãos ali da igreja de Corinto os deixaram um pouco tristes, porque eles reconheciam que o apóstolo Paulo estava trazendo uma mensagem firme para eles. Embora fosse uma mensagem firme, mas era uma mensagem de amor. O intuito daquela mensagem era levá-los a viver uma vida de arrependimento, uma mudança de vida. Mas nós podemos ver que Deus se vale de vasos humanos, de seres humanos, para que também tragam algumas mensagens para nós, que aparentemente é uma mensagem dura, é uma mensagem de repreensão, mas para que nos leve a viver uma vida diferente, para que nós possamos enxergar o caminho que nós devamos seguir e reconhecer os erros que de fato possamos ter cometido em nossa vida. Nós podemos ver que um dia Judas teve uma oportunidade também de arrependimento, mas Judas estava com medo das consequências, diferente do arrependimento do apóstolo Pedro. Pedro, quando então foi advertido por Jesus Cristo, ele sentia que o seu coração tinha sido infiel para com a pessoa de Jesus Cristo, e o seu amor para com Cristo lhe trazia um sentimento de tristeza. E essa era o verdadeiro arrependimento que o poder de Deus causa na vida de um ser humano. No capítulo 7, o verso 5, porque chegando a nós, a Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Enquanto nós vivemos aqui nesse mundo, nós sabemos que teremos e viveremos em tribulação. Somente um dia, quando nós sairmos aqui dessa terra, nós iremos de fato estar completamente livres do sofrimento que passamos aqui nessa terra. Muitas vezes, tem pessoas que acreditam que pelo fato de se tornarem cristãos, eles estão livres de passar ou não adoecer ou passar por sofrimento, mas não é verdadeiro. Jesus mesmo um dia disse aos seus discípulos: nesse mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo e Tito, eles foram um bálsamo para ele. Deus também coloca pessoas na nossa vida para que possam ser um bálsamo para nós, como Tito foi na vida do apóstolo Paulo. Paulo estava vivendo momentos difíceis, triste, acabrunhado, passando perseguições, mas ao receber a visita do amigo Tito, isso lhe trouxe um alívio, um conforto, uma alegria. E nós podemos ver que o valor de uma visita para a vida de alguém, o quão é importante um irmão visitar alguém, um líder visitar aqueles que estão mais carentes, necessitados, enfermos, passando por problemas. E sabemos que uma palavra de apreço, uma leitura da Bíblia, uma oração, isso traz um refrigério para a alma. E nós podemos ver isso aqui na pessoa do apóstolo Paulo quando recebeu a visita do seu amigo Tito e, consequentemente, o benefício que recebeu a igreja de Corinto também quando recebeu ao amigo Tito. Quando nós olhamos para a trajetória da nação de Israel, para a igreja de Israel que estava no deserto, quantas vezes Deus enviou ali profetas para que pudesse advertir aquele povo. Era a maneira de Deus tentando salvar a nação de Israel, levá-los a entender o plano da salvação, o que Deus sonhava para a vida daquela igreja. Nós podemos ver também nos dias em que nós encontramos a palavra de Deus tem sido uma forma de nos advertir, de nos orientar. Quantas vezes nós estamos na igreja, temos ouvido um sermão, uma orientação através da lição da escola sabatina de um professor, ou às vezes um conselho de alguém, nós temos fechado os nossos ouvidos, temos criado o nosso mecanismo de defesa para não compreendermos que é Deus falando conosco. Mas, amigo, nos momentos em que nos encontramos agora, é necessário ser sensível à voz do Espírito Santo e permitir que Ele fale ao nosso coração e entender que Ele está se comunicando conosco, está tentando moldar a nossa vida, está nos chamando a uma vida de arrependimento. E diante dos relacionamentos que nós criamos com o nosso Salvador Jesus Cristo, é necessário nos arrependermos, vivermos o verdadeiro arrependimento para que nós possamos receber a salvação. Quero convidar você nesse instante a orarmos a Deus e reconhecermos que a obra que Deus efetuou ali na igreja de Coríntios
Ele que também quer efetuar hoje na igreja que nós vivemos nos dias atuais. Que nós possamos ser sensíveis a entender e a permitir que Ele trabalhe no nosso coração, molde a nossa vida, para que possamos um dia estar com Ele por toda a eternidade. Bondoso Deus e Pai, fica conosco nessa manhã, nos toma nas Tuas mãos, molda o nosso coração, é o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de todos nós e nos conceda a sua paz em nome de Jesus.